É só chegar essa época do ano e a gente já sabe, né? Luzes piscando, músicas por toda parte, aquela atmosfera diferente. Mas já parou para pensar, se a gente for direto na fonte, lá na Bíblia, o que ela de verdade fala sobre o Natal? É isso que a gente vai descobrir juntos agora. Então, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que talvez muita gente já tenha se feito. Se pegarmos a Bíblia, qualquer tradução, e procurarmos pela palavra Natal, será que a gente vai encontrar? E a resposta, olha só que interessante, é não. A palavra Natal, do jeitinho que a gente usa hoje, não está lá. Mas, e esse mais é gigante, o evento por trás do Natal, que é o nascimento de Jesus, isso não só está na Bíblia, como é um dos momentos mais importantes de toda a Escritura. Então, uma coisa é a palavra, outra, completamente diferente, é o acontecimento. Para a gente organizar o pensamento, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos resolver essa questão da palavra Natal. Depois, a gente mergulha no evento do nascimento. Em seguida, vamos entender o porquê de tudo isso, o significado profundo. Daí a gente fala um pouquinho das tradições, sabe? E por fim, a gente amarra tudo na mensagem principal. Beleza? Então vamos a fundo nessa primeira parte. É uma diferença muito importante, essa entre a palavra que usamos e o evento histórico que aconteceu. Agora sim, vamos focar na história. O que a Bíblia e até mesmo o que os historiadores nos contam sobre o dia em que Jesus nasceu. E aqui tem uma coisa bem curiosa. Se a gente lê os evangelhos de Mateus e Lucas, eles contam a história com detalhes lindos, né? A gente consegue visualizar a manjedoura, os pastores chegando, os magos. Mas uma coisa que eles não fazem é dizer aconteceu no dia tal, do mês tal. Nenhum deles se preocupou com isso. Sabe por quê? Porque o foco deles era outro, era teológico, não era um calendário. O porquê Jesus nasceu era infinitamente mais importante do que quando ele nasceu. Pois é, a maioria dos historiadores hoje acredita que Jesus nasceu ali por volta de 6 a 4 anos antes de Cristo. E a data que a gente conhece, 25 de dezembro, bom, ela só foi estabelecida muito, mas muito tempo depois. Lá no século VI, um monge chamado Dionísio fez uns cálculos e fixou a data. Isso deixa bem claro que o dia 25 de dezembro é uma tradição, uma data simbólica e não uma ordem que veio direto da Bíblia. Certo. Então, se a data exata não era a prioridade, o que era? Agora a gente chega no coração do assunto, no porquê. Por que o nascimento desse bebê, mais de 2000 anos atrás, é tão fundamental a ponto de a gente parar para falar sobre ele até hoje? Olha que incrível! Muito antes de Jesus nascer, séculos antes, o profeta Isaías já estava anunciando. E isso aqui não é só uma poesia bonita, é uma promessa poderosa de um rei que viria, o Messias. O nascimento de Jesus é visto como o sim de Deus para essa promessa tão antiga. Avançando no tempo, a gente chega em Mateus. E aqui a missão fica super clara. O anjo fala para José, o nome dele será Jesus. E Jesus, em hebraico, Yeshua, quer dizer o Senhor salva. O propósito dele já estava no próprio nome. Ele nasceu para um propósito redentor. E essa é a grande notícia. O anúncio dos anjos para os pastores. Eles não falam feliz aniversário. Eles anunciam boas novas de grande alegria. A chegada de Jesus não era só um evento para a família. Era uma notícia que mudaria o mundo. O Salvador, aquele que todos esperavam, finalmente chegou. Agora, o Evangelho de João, ele vai ainda mais fundo. Ele não descreve a cena do presépio. Ele vai direto na teologia, no mistério. Ele diz que o Verbo, que é a palavra eterna de Deus, se tornou gente, se tornou um de nós. E esse conceito é tão importante que tem um nome específico. A encarnação. Que palavra forte, né? Mas a ideia é essa, o mistério de Deus se tornando ser humano. Imagina só, o Criador de tudo entrando na sua própria criação, assumindo um corpo frágil, limitado. É como se o céu tivesse tocado a terra. Para a fé cristã, esse é o ponto de virada da história. Significa que Deus não é um ser distante. Ele veio para perto, veio para caminhar com a gente, para nos entender e salvar. Certo, a gente já entendeu o evento e o seu significado bíblico, que é o mais importante. Mas aí vem a pergunta prática, né? E a árvore de Natal? E os presentes? E tudo isso que a gente faz hoje? O que a Bíblia orienta sobre como a gente deve ou não celebrar? E é aqui que a gente vê que existem opiniões diferentes e tá tudo bem. De um lado, há cristãos que preferem não celebrar, apontando que a data pode ter origens pagãs e que a Bíblia não manda comemorar.
Do outro lado, há cristãos que veem o Natal como uma oportunidade de ouro para focar em Cristo, para dar um novo significado à data, usando os costumes para ensinar. A Bíblia não dá um manual de instruções sobre isso, o que nos leva a um princípio muito importante. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, fala sobre isso. Ele basicamente diz que, em assuntos que a Bíblia não proíbe nem ordena de forma explícita, como guardar dias especiais, cada um precisa estar seguro da sua própria decisão diante de Deus. É uma questão de consciência. O mais importante não é o se, mas o para quem. A motivação do nosso coração é o que realmente conta. Bom, e com tudo isso, a gente chega na reta final. Depois de olhar para a palavra, o evento, o significado e até para as tradições, o que é que fica? Qual é a mensagem que a gente precisa levar para casa? A mensagem central da Bíblia é bem direta. O ponto principal não é a data. Também não são as tradições, por mais bonitas que sejam. O foco é uma pessoa. É sobre o nascimento de Jesus Cristo. É sobre a chegada do Salvador que Deus prometeu e enviou ao mundo. Simples assim. Então, no fim das contas, não importa tanto se a gente monta uma árvore ou não. O convite das Escrituras é para que o nosso coração celebrar com gratidão e com muita alegria a vinda do nosso Salvador. E acho que não tem jeito melhor de fechar nosso papo do que com essa frase do apóstolo Paulo. O nascimento de Jesus é o presente de Deus para nós. Um presente tão grande que nem dá para descrever direito. E essa, no fundo, é a verdadeira mensagem bíblica sobre o Natal.